Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um sábado. É muito bom estar aqui convosco para estudar mais uma lição da nossa escola sabatina. Hoje, como sabem, estamos num programa diferente, num sábado muito especial, a terminar a nossa Semana de Oração de Jovens em grande. E esta lição desta semana levou-nos a refletir um tema essencial da vida cristã, que é a fé. A fé, que não é apenas uma ideia religiosa, não é um conceito abstrato, é aquilo que sustenta a nossa relação com Deus no dia a dia, especialmente quando não vemos, não sentimos ou não compreendemos tudo. Por isso, vamos olhar para a fé de uma forma mais prática e pessoal, aplicada à nossa caminhada com Deus. E para este tema tão interessante e tão desafiante também, eu chamei a Miriam e o Henrique, que me vão ajudar a explorar. E muito obrigada por terem aceitado o convite. Bom dia. Depois desta introdução já estou nervosa. Estava com qualquer fasquia. Mas vamos lá, nosso melhor para ajudar a Deus. Exatamente. Tá bem. Então, a lição desta semana chama-se Tende e começa com uma ideia muito simples que a própria lição nos trouxe, que é a fé é como o Wi-Fi. É invisível, mas liga-nos a Deus. Para começarmos, vou pedir ao Henrique para ler Hebreus 11:1, que é o nosso verso áureo. Sim, senhora. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Exatamente. Então aqui diz que a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção daquilo que não se vê. E quando ouvem isto, como é que explicariam de forma prática? Bem, posso começar? Força. A fé é confiar em Deus quando ainda não vemos o resultado final, né? Não é acreditar sem razão, mas descansar no caráter de Deus sabendo que Ele é fiel ao que prometeu. Na prática, a fé é continuar a orar quando a resposta ainda não chegou. Uhum. E eu ainda sou de uma geração mais antiga em que usávamos outra imagem para explicar a fé aos mais pequenos. Agora usámos esta aqui do Wi-Fi, muito interessante, a lição começar com isto, explicação século XXI. Mas pá, na minha altura usava-se uma imagem, que ainda hoje também de vez em quando ouvimos, que é o vento. A fé é como o vento, algo que não se vê, mas que se sente e que muitas vezes também sentimos os seus efeitos. Vivemos os seus efeitos, principalmente aqui na nossa zona de Leiria, com a tempestade. Portanto, a fé é tal qual assim. Pode não se ver, no sentido que não é palpável, mas é algo que se percebe que ali está e que produz efeitos. Portanto, aquilo que a religião tem de racional e que pode ser uma base para o pulo para a fase seguinte, que é a fé. Há uma parte da nossa religião que é facilmente explicável, racional, a ciência prova, um monte de coisas. Mas há ali uma parte que vamos em cima para o sobrenatural, que já não há um mais um são dois. E um mais um, não sabemos quanto é fé. Exatamente. Gostei, Divaguei imenso. mas gostei da tua explicação. Eu agora queria colocar-vos outra questão, falando aqui no texto que está em Efésios 2:8. Se quiseres, podes se calhar abrir, Miriam, para a gente ler. Gálatas? Efésios? Efésios. Efésios 2:8. Exato. Então diz: Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Exato. Então eu queria perguntar, se isto vem de Deus, então em que é que nós entramos aqui? Qual é que é o nosso papel? É só esperar que Deus vai mandar-nos a fé, digamos assim. Ou como é que isto funciona? Sim, a fé vem de Deus, mas nós temos que responder esse dom, né? Não fabricamos a fé sozinhos, mas também não ficamos passivos. Deus desperta a fé em nós pelo Espírito Santo, pela sua palavra, pela graça, mas o nosso papel é abrir o coração e aceitar essa fé, e exercitar, confiar e obedecer. Como se fosse uma semente, né? Se a gente for uma metáfora, assim como o vento, Deus dá a vida, mas nós precisamos permitir que ela cresça, alimentando com oração, Bíblia e entrega diária. Uhum. Hoje vamos andar aqui muito na base das metáforas, porque lá está, a fé não é algo concreto e palpável. Eu trouxe outra metáfora, que é aquela ideia de que Jesus está à porta a bater e o nosso papel é aceitar e agir em conformidade. Ou seja, o agir em conformidade significa o quê? Como disse o Henrique, foi na mesma linha de pensamento que tu. Ativar, dedicar tempo, através daquelas ferramentas que temos estado a estudar neste trimestre, porque este trimestre, se nós formos a ver, acaba por ser um manual de como fazer a nossa relação com Cristo crescer. E já falámos da oração nas lições anteriores, do estudo da palavra, e aqui agora hoje vamos à fé. Portanto, vou-vos ler um texto que Ellen White escreveu, muito interessante, que diz assim:
Deus não força os homens a abandonarem a sua incredulidade. Acham-se perante eles a luz e as trevas, a verdade e o erro. Cumpre-lhes decidir qual aceitarão. O espírito humano é dotado da faculdade de discriminar entre a verdade e o erro. É o desígnio de Deus que não se decidam por impulso, mas pelo peso da evidência, comparando cuidadosamente escritura com escritura. Portanto, sim, é um dom de Deus, mas aqui tem ações nossas. Um comparar, um decidir. Nós temos um papel ativo. Então, a forma como estão a falar da fé, e corrijam-me se em algum momento não concordarem, mas não é algo rígido, nem algo estático, nem algo palpável também, ou seja, é uma coisa viva. E ao estar viva, está sujeita a mudanças, a momentos de força, a momentos também de fragilidade. Então, isto leva-me à próxima pergunta, que é, tal como a vida, a fé também passa por momentos, por altos e baixos. E eu perguntava-vos, alguma vez sentiram isso na vossa fé, na vossa caminhada, que a vossa fé estava a ser abalada ou testada? Não podemos mentir. É claro, Obviamente. claro. É natural. A fé é viva e por isso ela cresce, amadurece e entrega momentos de fragilidade também, né? Ter fé não significa nunca ter dúvidas, nunca lutar com dúvidas. Significa não abandonar Deus quando tivermos dúvidas, né? Na Bíblia, muitos homens e mulheres passaram por crises. Elias teve medo, João Batista teve dúvidas, Pedro afundou quando ele olhou para a tempestade, e mesmo assim Deus não desistiu deles. Então, assim, a fé, ter altos e baixos, é natural. É natural, exatamente. Mas a ideia dela ser viva não é só neste sentido dos altos e dos baixos, é também no sentido em que, apesar dela não ser palpável, como estamos a dizer, ela produz frutos, ela vivifica, ela tem resultados. Portanto, neste sentido, é outra forma de ver o facto da fé ser viva, ela tem resultados, ela tem coisas práticas que nós vamos continuar a falar durante este estudo. Mas sim. Exatamente. Convido também às pessoas lá em casa, se quiserem deixar algum comentário, partilharem um bocadinho desta experiência da fé, que não é fácil e que por vezes temos momentos difíceis. E algo que eu achei curioso, que também referia aqui na lição, é que o ser humano é um ser complicado. Novidades. Muito, muito complicado. Que não sei porquê, mas muitas vezes só aprendemos na base da dor e na base de coisas más e quando erramos, porque quando corre bem, somos mais difíceis de aprender. Uhum. Então, eu queria falar exatamente nessas fases mais difíceis, que Deus por vezes permite que passemos exatamente por esse motivo, para moldar, para nos fazer crescer e para nos ajudar a perceber a nossa dependência de Deus e do papel da fé que é tão importante e também por isso que passamos momentos tão desafiantes. Não sei se lembram de algum momento que tenham passado com Deus, de a vossa fé estar a ser colocada à prova, e o que é que sentem que Deus usou nessa altura para mudar o rumo da história, digamos assim? Dizer primeiro? Posso falar? É, já houveram momentos, obviamente, como a gente respondeu, que a fé esteve em baixa, né? Seja por falta de comunhão com Ele ou por duvidar quando coisas ruins acontecem. E Deus costuma utilizar, né, a sua palavra ou oração ou até pessoas que vêm falar com a gente para reconstruir a nossa fé, né? E trazer lembranças de coisas que Ele já fez por nós e nos prometeu. Então, muitas vezes no meio da prova que a gente, sem ver o quadro completo, percebemos que Deus estava a trabalhar na nossa vida, né? Depois que a gente amadurece e olha para trás, a gente vê, ou não, podemos só ver no céu Sim. o porquê das coisas terem acontecido, né? E o porquê de Deus ter feito aquilo para trabalhar nosso caráter, ou não sei, descobriremos depois. Uhum. Nessa linha de pensamento, há uns anos deram-me o conselho de fazer um diário de orações respondidas. E lá está, não comecei ainda, mas realmente esta ideia tem vindo à minha mente mais vezes, que é realmente uma ferramenta pessoal, porque aqui realmente tem muitas respostas respondidas, muitas orações respondidas, maravilhoso, fantástico, mas não foi a mim, não foi à minha vida. E cada vez que Deus responde à minha oração, eu anotasse num pequeno parágrafo, da próxima vez que viesse a dúvida, eu iria me lembrar daquela situação específica em que Deus me respondeu, sem dúvida que isso teria outro impacto. Portanto, quem sabe se não é uma boa ferramenta. Sim, porque aí, a partir desse momento, seria o teu Deus, né? Exatamente. Seria Deus Era de depois é. Deus de Moisés, seria o teu Deus que te respondeu. Sim.
há pouco tempo, tu fizeste uma pergunta pessoal e vou partilhar um pouco. Eu estive na fase de alterar o meu trabalho e realmente foi aqui um momento que Deus permitiu que fosse curto, graças a Ele, foi curto, mas foi interessante porque houve dias em que eu não disse a ninguém que tinha alguma entrevista e nesses dias de manhã, havia sempre uma pessoa que me mandava uma mensagem a dizer que estava a orar por mim, que Deus lhe tinha, colocado no seu coração o meu nome e isso aconteceu por 3 vezes neste processo. Portanto, é muito é sobrenatural ver isto a acontecer. Uhum. E também já fui eu a pessoa que mandei essa mensagem, porque eu percebi do outro lado: "Olha, realmente Deus, falou contigo". Portanto, Deus usa-nos uns aos outros. Sim. Isso é fantástico. É impossível a nossa fé não crescer com isto. Sim, é verdade. E isso leva-nos para a lição de domingo, já que estamos a falar sobre esse assunto de sinais, muitas vezes surge, vou partilhar, não é? Também já aconteceu comigo de se víssemos um sinal claro, se calhar era mais fácil de acreditar. Se víssemos uma seta no céu, tipo Google Maps a dizer, olha, vai para ali, era mais fácil da Aquelas gente. pedras, Exato. ou não. Os sacerdotes, né, que brilhava assim, não. Vou olhar para as cheias de pedras e vou decidir depois. Exato, sim ou não? Só que hoje em dia achamos nós que não existem tantos sinais como às vezes vemos em Moisés, que tinha a coluna de fogo e a nuvem, ou em outras histórias em que era mais claro. Mas pelo que vocês contaram, esses sinais ainda existem, às vezes por essa forma que partilhámos aqui agora. E eu achei curioso que mesmo no tempo de Jesus, as pessoas já pediam sinais. Por isso não é um problema só nosso, já vem lá atrás. É crónico, ser É humano. do ser humano isso aí. Sem dúvida. Só que a gente pode usar a desculpa que no tempo de Jesus eles viam milagres e ainda assim pediam sinais. É verdade. Agora, no nosso tempo, a gente tem a Bíblia, com tudo escrito. É verdade. É verdade. Eles não tinham. Eles Pois não não. tinham. Mas o que é que isso mostra sobre a natureza da nossa fé? Esta constante procura por sinais palpáveis. Esse do procura do sinal palpável, eu diria que não é só da fé, é do ser humano, né? Uhum. O ser humano gosta de ter segurança visível. A gente quer garantias sobre o que a gente vai confiar. Muitas vezes pensamos que o problema é falta de provas, né? Mas a lição mostra que o verdadeiro problema pode ser a falta de confiança no que Deus já revelou. Então, os israelitas viram o Mar Vermelho abrir-se, receberam o maná do céu, e ainda assim duvidaram. Mesmo assim. Então, o problema não está na fé, mas sim no ser humano e na dependência que a gente tem que ter em Deus. Sim. Testemunhos para a igreja. Desculpa, eu trouxe aqui alguns textos para ler, Sim. porque às vezes a memória não traz tudo e as palavras de outro alguém inspirado são sempre melhores do que as nossas, não é? Deus oferece suficiente evidência para a mente sincera crer, mas aquele que se desvia do peso da evidência, porque há umas poucas coisas que não podem tornar claras à sua compreensão finita, será deixado na atmosfera fria e insensível da descrença e das dúvidas questionadoras e naufragará na fé. Basicamente, resumindo isto se eu quiser acreditar, há evidências mais que suficientes para que eu acredite. Se eu quiser duvidar, eu vou sempre arranjar maneira para justificar as minhas dúvidas. Portanto, no fundo, eu é que tenho que escolher o que é que eu quero fazer. E a verdade é que Deus sabe o que é que eu preciso e por isso é que a cada geração Ele revelou-se de maneira diferente. E como o Sim. Rico disse muito bem, no nosso tempo temos a Bíblia. Não quer dizer que não tenhamos sinais e coisas fantásticas a acontecer, porque temos, mas temos este manual todo arrumadinho, lindo, maravilhoso. Certinho, tudo catalogado. Faz tudo. Portanto, se calhar se eles dissessem lá atrás também, se calhar também diziam, se tivesse tudo escrito era muito mais fácil. Ainda mais com o espírito de profecia. Olha, exatamente, ainda tem Mais que isso. explicação, conotações. O mais podemos crer nós, não é? Por isso, eu vou mais fundo e vou dizer que nós somos difíceis de contentar. E como diz o ditado, a galinha da vizinha sempre à caminha, não é? Lá atrás é que era bom. Uhum. Mas acho que, no fundo, isto de nós estarmos constantemente a pedir um sinal é uma desculpa que nós usamos para a nossa falta de dedicação de conhecer Jesus. É mais fácil pedir um sinal do que Sim. eu ir procurar. E depois os israelitas tiveram, né? Uhum. Nuvem e coluna de fogo e passou a ser natural para eles, passou a ser normal. Já não era um sinal de Deus. Sim. Já não era uau, tava lá com eles há quanto tempo? Sim, A gente tem a Bíblia, com a gente há quanto tempo? Né? isso. Deixa de ser um sinal. Sim. Temos que voltar ao primeiro amor. Exatamente. Exatamente. Concordo com tudo aquilo Yes. que vocês disseram e não explicaria de uma forma melhor. Eu queria ir avançando aqui um bocadinho, passando para a lição de segunda-feira, que diz: Jesus vê a nossa fé.
E uma coisa interessante é que na lição, não é? E que também está escrito na Bíblia, é que Jesus não olha apenas para as ações exteriores, por vezes temos tendência em avaliar-nos e em julgar-nos uns aos outros com base naquilo que vemos, não é? Mais uma vez, com base naquilo que é palpável. E como é que acham que isso muda a forma como vemos a fé? Ou seja, para Jesus a fé não é só aparência, não é algo que se mostra apenas por palavras ou por atitudes exteriores. Como é que isso altera aqui alguma coisa? Queres começar? Pode começar. Ok. É assim, esta pergunta era assim, aliás, todas as perguntas desta lição são assim, um bocadinho filosóficas, não é? Sim. Então, eu lamento, mas eu vou ler as minhas palavras. Desta vez não são dela. A fé sem obras é morta. A verdade é que eu posso fazer obras sem fé, mas é impossível ter a fé e não realizar obras. Portanto, na verdade, a transformação é interior. Inevitavelmente irá refletir-se no meu exterior. Mas Deus sabe se as minhas obras são de facto o resultado de um coração transformado pela fé, o seu amor, o seu sacrifício, etc. Portanto, a fé não é morta. A fé tem sim consequências exteriores, tem ações, e quando ela existe é inevitável que essas ações aconteçam. Nós gostamos às vezes muito de romantizar a vontade de Deus e os princípios que Ele nos deixou e dizer não é por isso que não vou para o céu, ou isso não é ponto de salvação, mas a verdade é que se Deus já me mostrou que algo que eu faço ou que eu penso está errado e eu continuo nesse caminho a fazê-lo, então a minha fé não está assim tão verdadeira. E a pedir sinais às vezes, E a pedir porque vai sinais. que ele mudou de ideia. Vai que. Eu sei que é errado. Mas Não sei lá que é errado. Por isso é que lá está, por isso é que eu dizia há bocado, muitas vezes nós pedirmos sinais, é isso mesmo, nós não queremos aceitar bem aquilo que Deus já definiu. exatamente. É a nossa É. vontade de sobrepor-se à de Deus. Exatamente. Mas às vezes pedir sinais não é errado. Não é isso. A gente não pode pôr isso em causa também. Mas, por exemplo, nós saltámos, desculpem, vou voltar a mim, vou voltar atrás. Nós saltámos os fariseus. Uhum. E temos aqui, na lição de domingo, duas figuras, que é fariseus e Tomé. Ambos pediram sinais. O que é que aos fariseus Jesus respondeu daquela maneira tão brusca, não é? Sim. E a Tomé lhe deu um sinal, praticamente. Porquê? Porque Jesus sabia o que ia no coração. Os fariseus não queriam um sinal. Helena escreveu: os fariseus não puseram a sua vontade ao lado da vontade divina. Não conhecer a verdade. Mas procuravam uma desculpa para ela se esquivar. Quem se mostrou que era por isso que não lhe entendiam os ensinos. Isto é o que acontece connosco. Uhum. Portanto, exatamente isto nós fazemos. Nós pedimos um sinal, não é porque queremos a verdade sincera, não é porque queremos fazer a sua vontade. E tipo, epá, aquilo que eu já percebi que é, não me interessa assim tanto. É. Quero assim outra coisa. Isto foi como os fariseus. Portanto, se calhar quando pedimos sinais, é certo pedir É sinais. certo pedir sinais. Sim. Eu me lembro do homem que pediu aquele da lã. O Gideão. Gideão, exatamente. Ele pediu sinais e Deus deu-lhe. E Deus deu-lhe. Exatamente. Mostrar que pedir sinais não é errado. Não é errado. Com o coração voltado para Deus e com Sinceridade. sinceridade, Humildade. Vamos falar disso também. tá certo pedir sinais. Certo. E Deus mostra assim os sinais. Sim. Mas também nós esperamos que Deus se revele naquilo que Ele já se revelou. Sim. Não é? Não Eu vem por quê. não vou perguntar a Deus, senhores, tu dizes aqui no quarto mandamento que é o sábado. Será? Ele se guardou de mim. Segunda? A terça? Deus já escreveu. Sinal é que eu preciso mais. E acho que às vezes aí entra o silêncio de Deus. Não sei se já vos aconteceu, quando pedimos um sinal e não vem resposta nenhuma. Exato. E acho que talvez encaixe muitas vezes neste tipo de situações em que nós já sabemos qual é a resposta, queremos é tentar ver, vai que vem uma resposta diferente e Deus não nos responde, mas na verdade já nos está a responder, não respondendo. Exato. E aí podemos ver pronto, aquilo que Agora já sim. sabíamos. Vamos entrar para a Agora segunda, sim que que estava-me avança. aqui a fazer comissão de mim. Então, eu queria perguntar-vos relativamente ao que está em Marcos 9:24, que fala sobre o pai do menino endemoninhado, penso que é assim que se diz. Uhum. Que ele diz: Eu creio, ajuda na minha incredulidade. É isso? É isso. Eu creio. Isso. A minha incredulidade, sim. O que é que isto revela sobre nós? Ou seja, nós já sabemos tudo, temos a Bíblia toda completa, temos a fé, não é? Porque senão se calhar nem andávamos aqui a vir à igreja e etc. Por isso Sim. acreditamos em alguma coisa, mas ainda assim existem dúvidas.
Então, quer falar aqui, a gente já falou um pouco sobre isso, que a fé e a dúvida podem existir no mesmo coração. Uhum. É normal. E o pai do menino não finge ter uma fé perfeita. Ele é honesto, ele fala, eu tenho fé. Ajuda-me a ter mais fé, né? Pronto, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Sim. E isso mostra que Deus não rejeita quem luta com dúvidas sinceras, né? O problema não é levar dúvidas a Jesus, o problema é usar a dúvida como motivo para se afastar dele. Exatamente. Boa. Ahm, nós vemos aqui, e também noutro personagem que falamos aqui na lição, que é o centurião, um novo conceito que está muito ligado à fé, que é a humildade. O centurião diz que não é digno de ir à presença de Jesus. Este pai pede ajuda na sua fé. Portanto, a fé traz aqui a humildade consigo, ou seja, a noção de que eu estou no caminho e parece continuar o caminho. Eu não quero virar as costas ao caminho, eu sei qual é que eu devo fazê-lo, mas eu preciso de ajuda. E é isto que este pai faz. Senhores, eu estou aqui de mão dada contigo, mas eu estou cheio de dúvidas, mas eu continuo aqui com a mão, Senhor, Sim. mas ajuda-me. Portanto, quando eu penso na caminhada da fé, eu penso num gráfico, era mais fácil se tivesse trazido uma imagem, mas algo assim tipo assim, vai Caso. subindo, exatamente, vai subindo, vai descendo, mas está sempre a ir subindo. Mas há aqui uns retrocessos de vez em quando. Portanto, faz parte. Mas aqui vejo muita humildade neste homem, que também nós precisamos dele. Exatamente. Acho que este é dos momentos mais impactantes, talvez, na nossa caminhada, é exatamente isso, quando somos capazes de chegar ao pé de Deus, não é? Em oração, e dizer: Olha, eu não percebo o que é que está a acontecer, está tudo uma grande confusão, não estou a perceber, mas tenho fé que tu estás a guiar e que vai correr tudo bem. Pronto, e acho que era mais ou menos isso que o pai do menino estava aqui a dizer. E é muito Sim. humano quando conseguimos fazê-lo desta forma. Aquilo que Deus pede de nós é exatamente isso. Sinceridade. Uhum. Sinceridade. Mas- Com sinceridade ele consegue trabalhar. Exatamente. Nem que seja a dizer: Eu não concordo, não gosto, mas. Ele nem pede tanto, ele só pede a sinceridade. É isso. Muito Exato. bem. Então, e tendo isso em conta que estamos aqui a falar por vezes de momentos difíceis, de dúvidas sinceras, estas dúvidas têm a tendência, digo eu, em surgir mais em momentos difíceis, quando estamos a passar por algum tipo de situações complicadas. E isso pode-nos levar aqui a um conceito, a misturar conceitos que é a fé e o sentimento. Ou como é que a fé está ou não deveria estar ligada ao sentimento. O que é que vocês acham sobre isto? Ui, ui. Vamos Vamos entrar em Caminhos pequeno pantanoso. Pronto. Vou primeiro? Pode ir, à vontade. Então, há bocado eu referi que a fé entra quando o racional já não entra. Mas atenção, a Bíblia também diz que o nosso corpo deve ser racional. Sim, Portanto, nós temos que conseguir equilibrar aqui estes dois conceitos. Isso quer dizer que a fé também não é algo tipo, uau, uma coisa vibrante, tipo um fogo ardente, né? Fogo que arde sem se ver. Portanto, nós temos que conseguir aqui equilibrar estas coisas. Isto, porquê? Porque o sentimento é algo volátil, inconstante, que muda conforme as circunstâncias, e é por isso que a nossa fé não pode ser baseada em sentimentos. Os sentimentos são uma resposta àquilo que está à nossa volta, ao nosso é redor. o que está acontecendo naquele momento. Exatamente. A fé tem que ser uma decisão, uma escolha. Na verdade é isso, a fé é uma escolha. Eu escrevi quase a mesma coisa, porque é verdade. Eu escrevi mais umas coisas, É. mas não quero roubar aquilo que a Erika pensou, porque ela também pensou igual. Nós pensámos exatamente o mesmo. Então, assim, porque o sentimento, ele é imediato e forte, né? E quando sentimos alegria, paz ou emoção, pensamos que a fé está forte. Isso. Aí, quando a gente não sente nada, nós estamos longe de Deus, se a gente for pelo sentimento. Mas a fé não é medir Deus pelo que sentimos. Fé é escolher, é a decisão, confiar em Deus porque sabemos quem Ele é. Uhum. É como amor. Eu escrevi assim. Isso. Eu também. É como amor. Foi o que eu escrevi também, porque é isso mesmo. Se nós repararmos, nós quando falamos até, nós vamos assim, eu estou feliz. Uhum. Eu estou. Agora, é um sentimento, é um momento. Dificilmente nós dizemos, eu estou feliz. Mesmo quando dizemos, eu sou feliz, estamos baseados numa data de circunstâncias que estão todas certinhas e alinhadinhas naquele momento, não é? Conforme o que nós queremos. Exatamente. Sim. Portanto, isto é um sentimento. Isto é equiparando então paixão, não é? É algo fugaz, pronto, é limitado, etc. Mas o amor é como a vida. É uma escolha, é uma decisão. Exatamente. Ou seja, foi o que eu escrevi também, não é?
O amor é quando já conhecemos a pessoa com quem estamos, já sabemos os defeitos, já sabemos as coisas más, mas ainda assim decidimos ficar com aquela pessoa. E acho que a fé é mais ou menos isso. Ou seja, não é porque aquele momento está difícil ou aquele momento está mau que deixamos de acreditar. Nós continuamos a acreditar, podemos não estar a perceber porque é que certas coisas estão a acontecer, mas acreditamos que Deus sabe e que Ele vai querer sempre o melhor para nós e que de alguma forma todas aquelas coisas más mais à frente vão tornar-se em coisas boas. Isso mesmo. É isso mesmo. Queria avançar mais um bocadinho. Se tiverem alguma coisa para dizer para trás, força, interrompam. Mas passando aqui para a quarta, que fala crescimento e fé de Jesus. Então, em Hebreus 11, mostra-nos vários tipos de pessoas que Deus usa. O que é que têm para explorar um bocadinho sobre isto? Pronto, Hebreus 11, Galeria da Fé, né? Mostra as pessoas que confiam nele. Uma fé. Confiam nele mesmo sem terem as respostas, né? Abel, Noé, Abraão, Sara, tantos outros não eram perfeitos, mas escolheram confiar, né? Deus usa pessoas disponíveis, obedientes e dependentes. A personagem que mais me fascina nesta lista e que tu não disseste, boa, é Sansão. Como é que este homem Pois é. está nesta lista? É algo fantástico, porque Sansão foi preparado a vida toda, mas mesmo assim Deus conseguiu usá-lo para aquilo que era o seu propósito de vida. Portanto, e que dá-nos esperança. Nós sabemos que ao longo da nossa vida vamos tendo várias chances de aceitar a Jesus, não é? É certo que todos vamos ter essa Sim. chance. Portanto, essa chance pode vir até o meu último suspiro. Eu não sei quando é que ela vem para mim. E isto é fantástico. Isso quer dizer que há esperança para todos nós. Se houve canção, fogo. Sim. E a Galeria da Fé, né? Ela não é a exposição de pessoas perfeitas. É a Exatamente. exposição de pessoas que confiaram num Deus perfeito. Sansão só confiou ali nos últimos minutos. Mas confiou Confiou, e decidiu 100%. entregar. E pronto, teve que não há muito para chegar a este ponto, mas chegou lá. Como dizias, nós só aprendemos a bater com a cabeça. Exatamente. No difícil. Eu queria pedir para um de vocês ler Apocalipse 14, 12. Apocalipse. É o último livro, tá, Miriam? Epá, muito obrigada. Nada. É antes de qual? 14, 12. Tenho duas. Depois de 14, Judas. 12. Sim. 14, 12 diz: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O que é que significa ter a fé de Jesus? E a gente Tá. estava com a trazer que era difícil. E agora? Agora, Agora é que é? então, ter a fé de Jesus significa ter uma confiança semelhante à de Cristo, né? Uma fé obediente, perseverante, centrada no Pai e firme até o fim, né? Tem esses dois elementos no versículo, né? Guardar os mandamentos e ter a fé em Jesus, que estava aqui, ou de Jesus. Isso mostra que a lei e o evangelho não estão separados, né? A verdadeira obediência nasce da fé e a verdadeira fé produz fidelidade. Isso. Aqui também, entrando aqui nesta nuance, que o Velho Testamento, que é onde está a lei, ele é válido. Tanto que o Velho Testamento refere, até mesmo no seu último livro da Bíblia. Sim. Portanto, Jesus é o exemplo máximo e perfeito de todas as coisas, e no tema fé, ele não é exceção. Ele teve fé o tempo todo, de uma maneira fantástica. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e Jesus então nunca o largou de todo. Portanto, esta fé de Jesus é. Não há palavras, tenho que dizer o quê? É, É, feita. Eu ia perguntar, só que o Henrique já tocou aqui um bocadinho. Mas ainda assim, para fazermos aqui uma diferença maior, o que é? Qual é que é a diferença entre ter fé em Jesus e ter a fé de Jesus? Ou se é a mesma coisa? eu coloquei aqui diferençazinha. Ter fé em Jesus e confiar nele como Salvador, Senhor e fundamento da nossa salvação, né? E a fé de Jesus é ir mais além, é permitir que a confiança, a entrega e a obediência sejam reproduzidas em nós, né? É viver unidos a Ele de tal forma que a sua fé molde a nossa vida. E entrar aqui num ponto que acreditar, Satanás também acredita. Os seus anjos também acreditam. Eles não têm dúvidas que Jesus é o Salvador da humanidade. É que não é questão. Portanto, ter fé em Jesus, acreditar na sua. Na pessoa de Jesus. Isso é fácil. Até Satanás crê. Agora,
Hum, Aqui é que está a real diferença, é ter a fé de Jesus, ter fé como Jesus teve. O que é que isto quer dizer? Entregar, uma entrega e uma confiança de que Deus nos mantém, acreditar na justiça pela fé, ou seja, sabemos que a nossa salvação depende apenas de Cristo, e uma transformação. Portanto, a fé não é só acreditar, exige aqui uma parte ativa. Eu confio, eu acredito e eu vou ser transformado através do Espírito Santo. É algo constante. Exatamente. Queria pegar agora no episódio do Getsemane. Não sei se poderiam explicar-nos um bocadinho o que é que aconteceu nesse episódio, para aqueles que não estiverem tão lembrados, e dizer-nos o que é que nos ensina este episódio sobre a fé de Jesus também, não é? Que deve ser o nosso exemplo máximo. Queres ir tu? Posso ir? E para explicar então o Getsemane, o que aconteceu, dar um contexto? Sim, um contexto e depois Também. lembro. Antes, né? Antes de tudo o que aconteceu com Jesus, antes, a gente está falando de Getsemane, Os momentos últimos. os últimos momentos. Sim, sim. Sim, que ele fala com o Pai, tira de mim desse cálice, Esse. esse mesmo. Jesus sabia o que estava por vir. Sim. E é nesse momento que ele vai então ao Pai, humildemente, de forma honesta, e fala: Não sei, Senhor, não sei, me dê forças. Uhum. Basicamente isso. E é nesse momento que a gente vê que a fé não é ausência de sofrimento. Jesus sofreu bastante, angustiou-se e orou intensamente, né? Mas mesmo assim, entregou-se à vontade do Pai. Não sejas como eu quero, mas como tu queres. A fé de Jesus é uma fé que confia quando o cálice é amargo, quando o céu parece silencioso e quando a obediência custa caro. No Getsemane, vemos a fé mais profunda. Vemos que a fé mais profunda não é que evita a dor, mas é que permanece fiel dentro da dor. Isso eu tive que escrever porque Fogo. Consegui explicar. Devia ter falado eu primeiro. Quando vi esta pergunta, eu gosto muito de Pedro e lembrei-me dele. Pedro também esteve no Getsemane. Ele viu Jesus naquele estado e ele dormiu. Ele não orou. Uhum. E o que diz-nos, se Pedro tivesse orado naquele momento, ele teria tido forças para, quando lhe perguntaram: conheces tu a Cristo? Não és um seguidor dele? Ele ia ter forças para dizer que sim. Portanto, fé é algo que é alimentado constantemente. é exercitado a fé. Exatamente. Parece que, como ele não carregou bateria naquele momento, ele não teve bateria Yeah. para quando precisou dela. E depois temos então aqui Jesus, no mesmo sítio, com o peso dos pecados de todos nós, em cima dele de forma literal, num sofrimento tremendo, sozinho, então, os amigos dele desampararam, Sim. e ainda assim, com esta humildade e com esta certeza de que aquele era o caminho. Portanto, uma fé indescritível. Exatamente. Agora ias colocar uma pergunta difícil. Sim. Complicada. Olha, E é, quando Jesus está na cruz, existe lá uma parte em que ele diz, ou que ele pergunta a Deus se o abandonou. O que é que podemos tirar daí? Ou seja, por vezes quando estamos em momentos complicados, podemos também ter esta sensação que Deus nos abandonou, ou que, não sei, tem tanta gente no mundo, porque é que ele está a preocupar-se com o meu problema insignificante? Nestes momentos, como é que podemos olhar para este episódio e que lição é que podemos tirar para nós? nesse momento, Jesus estava com o peso de todos os pecados nele, né? Então a conexão com o Pai não estava assim tão forte, podemos colocar assim. Isso. Mas mesmo assim, mesmo nesse momento, ele pergunta honestamente ao Pai. Ele se dirige ao Pai mesmo sem sentir essa conexão Uhum. e faz essa pergunta. Então, é uma fé tão honesta, tão humilde e genuína, que mesmo assim, sem sentir, digamos assim, né? Ele tinha fé que Deus iria ouvir. Não quer dizer que Deus o abandonou. Não, não, Não. não, não. Não, Isso nem estava em questão. mas a dor era tão grande, a dor da separação. Jesus nunca esteve separado do seu pai. Mesmo quando esteve aqui nesta terra, ele andou sempre em conexão com o pai, através da oração, não é? 40 dias no deserto, estava-se a orar noites adentro. Portanto, ele esteve sempre intimamente ligado ao pai. E neste momento, por causa dos nossos pecados, essa união não era mais a mesma. E para ele isto deve ter sido uma dor tremenda. E depois, a ajudar aquele contexto todo, daquele na cruz, depois tudo aquilo Tudo que junto. aconteceu antes, Sim, tudo e que depois foi foi em ocorrendo. carne e osso, portanto, eu estava a sentir dor física. Tudo isto junto
É natural pedir-lhe solto, vou passar a expressão, mas foi um desabafo. Foi um desabafo. Sim. Não foi um pecado de todo. Não foi uma blasfémia. Foi um desabafo de alguém que estava a sofrer mais do que qualquer um de nós vai sofrer ou vai sofrer. E nesse desabafo a gente vê mais fé do que a gente tem em toda a nossa Sim. vida. E este desabafo deve servir para nós percebermos que realmente Jesus veio e ele é o sacrifício perfeito. Demonstra um certo lado humano, se é que posso dizer assim, passando a expressão, ok? Da sua vinda. Demonstra que ele é como eu, foi como eu em certa medida. Em certa medida, porque estamos longe, não é? Pronto, mas em certa medida é como nós. Vive é por nós. Dá também esperança Exatamente. para. Devia ter essa fé de Jesus. Sim. Exatamente. Exato. E relembra-nos que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus não nos abandona. Porque, tal como a Miriam disse, nunca vamos passar um momento tão complicado como aquele que Jesus passou, tendo todos os nossos pecados, e Deus estava com ele, por isso, com certeza, também está com cada um de nós. Uhum. E agora pergunto, então já falámos aqui sobre vários aspectos da fé, já mencionámos algumas vezes que a fé desenvolve-se mais nos momentos difíceis, nos momentos complicados. Então, mas o que é que eu posso fazer para crescer a minha fé? Porque eu não vou, como é que eu ia dizer? Eu não vou criar-me momentos difíceis, obrigar-me a passar por momentos difíceis para aumentar a minha fé, certo? Como é que eu posso fazer? Mas que é interessante o que estás a dizer, porque a verdade é que nós vamos para o ginásio para fortalecermos o nosso corpo. Uhum. Ponto. Agora a gente tem que encontrar dificuldades, Está bem, fé. encontrar dificuldades na vida, né? Largar o Vamos emprego, focar nelas, Exato. mas quando elas vierem, olhar para elas exatamente dessa dessa forma. forma. Sim. Isto é uma prova. Isto é o momento em que eu vou mostrar, perceber que a minha fé já está num certo ponto e que depois deste ainda vai ficar maior. Portanto, é assim que eu devo encarar as dificuldades. Elas virão, não é? Sabemos que sim. Sim, e o mais básico para alimentar a fé seria a oração, comunhão com Deus, estudo da Bíblia, estudo da lição da nossa matina, Uhum. deixar de alimentar dúvidas, né? Se tiver dúvidas, expô-las. Então, essas são as mais Aqui básicas. um check. Portanto, o trimestriário deste trimestre é mesmo relacionamento com Cristo. Uhum. Muito fantástico, o manual está feito, Sim. está prontinho. Conselho direto, malta lá de casa, assistam às lições 5, 6 e 7, estudem-nas. Elas falam de quê? Elas falam do estudo da Bíblia, da importância de como estudarmos a Bíblia, de forma muito prática de como estudar. A Bíblia, ok, nós podemos só abrir e ler, mas a verdade é que há muito mais para fazer com a Bíblia. Há estudos que podemos fazer, não nos cingirmos só aqui a estes aqui, há coisas interligadas que podemos descobrir. E hoje em dia esse material existe em todo o lugar, não é? Existe. Portanto, não há desculpas. Portanto, estudar a Bíblia. Há aquelas Bíblias agora até muito giras e há o journaling, não é? Que agora está aqui a pegar a moda. Não interessa, é uma maneira de criarmos prazer neste hábito. Está tudo certo. Está tudo certo. Se precisamos de marcadores, se precisamos de post-its, tudo certo. Se resulta connosco, é isso. Se não resulta ao papel comigo, maravilhoso, tens o digital. Portanto, palavra. Não tem desculpa. Não há. Não há desculpas Palavra. de todo. Depois, associada à palavra, eu não me devo agarrar a estudar a Bíblia sem oração. Uhum. É o Espírito Santo que me vai dar entendimento. Portanto, eu devo sempre pedir a Deus que me guie, que me mostre, que me ajude, que me faça entender. Portanto, oração e estudo da palavra, clichê, não é? Pronto. Está aí a base. Mas isso é preciso parar. Nem sempre eu consigo, não é? Todos os dias tirar 2 horas no dia para ler a Bíblia. Era fantástico. Ok. Maneiras que eu posso manter o contacto constante com Deus para aumentar a minha fé. Música. Louvor. Em vez de ouvir rádio, colocar músicas que Até nos porque cheguem a Deus. o louvor é uma oração, né? Tal e qual. Sim. Meditar nas letras. Não só cantarolar, porque a melodia é bonita, mas meditar nas letras daquilo que cantamos. Músicas que realmente nos acheguem a Deus. Eu coloquei aqui uma última, que é algo que acho que faz todo sentido e que mostra aquilo que falámos da fé ser viva, que é as boas ações. Aquilo que nós chamamos das boas ações, não é? Ajudar o próximo. Quantas vezes nós ajudamos o próximo e sentimos que fui eu que fui beneficiada. Não foi o outro que foi beneficiado com a minha ajuda. Fui eu, por ver a alegria daquela pessoa, por sentir que fui útil, que ajudei alguém que precisou. Portanto, sem dúvida que ajudar o próximo é uma forma de fazer a nossa fé crescer. E nós vivemos isso. Sim. Com a tempestade, vimos um espírito de ajuda fantástico.
não só o ajudar, o testemunhar para a pessoa e ouvir o testemunho da pessoa sobre, por exemplo, o que aconteceu na tempestade, né? Você Sim. contou da senhora, fortalece a fé. O testemunho Eu é vou teu. contar, então eu vou contar. Houve uma senhora que nós fomos ajudar numa aldeia que não tinha telhado. E depois os rapazes foram para o telhado a arranjar e eu fiquei com a senhora. E ela ficou-me a mostrar a casa dela, tinha as janelas todas, tinha janelas partidas, mas ela foi mostrar o quarto onde ela estava naquela noite. E a janela estava partida. Eu disse, então a senhora não se magoou. E ela disse, olha menina, não me magoei, porque quando começou a tempestade eu levantei-me da minha cama e fui para a cozinha rezar. Ahm, Esta senhora ficou muito feliz, nós temos lá estado com ela a tarde toda a conversar. Não sem dúvida nenhuma que nós ficámos muito mais felizes. E essa história que ela nos contou, realmente, e nós ainda dizemos que Deus não dá sinais, não é? A minha fé cresceu muito mais que a dela naquele dia. E Deus age através destes testemunhos. E, e pronto, ela tinha a fé dela, levantou-se, foi rezar. E foi isso que fez com que ela não se magoasse naquela noite. Portanto, Deus dá-nos sinais ainda hoje. Exatamente. Acho que temos é que estar atentos a eles, porque por vezes pedimos, mas não estamos atentos para perceber quando é que eles chegam. E outra coisa que eu também queria comentar naquilo que disseste um bocadinho mais atrás sobre os momentos difíceis, acho que é sempre a forma como os vemos. Ou seja, eu às vezes tenho esta ideia que é quantas vezes nós oramos a Deus para nos dar mais paciência, ou para nos fazer pessoas mais humildes, ou para nos dar coragem, enfim, aquilo que achamos que precisamos. Então, Deus não nos dá as coisas magicamente, digamos assim, Ele dá-nos situações para nós podermos treinar Sim. obtermos mais daquilo, ou seja, a paciência ou daquilo que estamos a pedir. E acho que se virmos as provações dessa forma, ou seja, não usar as provações como uma desculpa para nos revoltarmos contra Deus, mas como vermos realmente uma oportunidade daquilo que nós pedimos. É Exatamente. difícil. É difícil. Sim. Foi difícil. Daí a importância de, quando não há provações, também nos alimentarmos. Exatamente. Estarmos Se a gente preparados. não tiver uma base firme e estudar a palavra de comunhão, quando vier a fase difícil, Vamos ser como Pedro. não, não vamos ter forças. Sim, vamos ser como Pedro. Por isso é que, sem dúvida, aqui entra outro conceito que é o domínio próprio. Esta nossa disciplina mental de que, se calhar, no início, ler a Bíblia não vai ser a coisa mais prazerosa. A gente não vai entender nada, vai ser Só, isto uma é leitura como complicada. refinar o nosso paladar, comer a comida mais saudável. A verdade é que a comida que não é saudável sabe muito bem na boca. Sim. Não sabe, aquilo até vicia, nós sentimos falta. O refinar do nosso paladar, o refinar dos nossos hábitos no início, não é assim a coisa. Ir ao ginásio não é a coisa que dê mais gosto no início. Mas e depois? Quando não vamos, já sentimos falta. Ou quando a gente, depois de um tempo, vê mudanças, Resultados. resultados, Exatamente. Portanto, termos disciplina. Se queremos que a nossa fé cresça, temos que criar mecanismos para isso. hábitos. Dedicar tempo. Dedicar tempo ao nosso Jesus. Ele Exato. dedicou-nos a vida. E ele só pede um bocadinho do nosso tempo. Exatamente. Muito obrigada pelo estudo da lição, foi muito bom. Acho que conseguimos explicar aqui muitas coisas de forma interessante. Espero que lá em casa também tenham gostado e deste bocadinho que passaram aqui connosco. Esta lição nos possa então ter ajudado a perceber que a fé não é só teoria, que é uma relação viva com Deus e que, pronto, para a semana cá estaremos. Sim. Para outra Toda a lição. gente. Basta querer e aceitar. Basta acreditar. Muito obrigada. Obrigada. Sábado. Sábado.